Conferência Internacional realizada na Estância Árvore da Vida no período de 5 a 13 de setembro de 2015. Tema geral: Colossenses, o mistério de Deus, Cristo. Mensagem 2: Fé, amor, esperança. Leitura bíblica: Colossenses capítulo 1, versículos 3 a 5. Ministrada pelo irmão Dong Yulan na noite de 5 de setembro de 2015. Graças ao Senhor por esta manhã que nós já explicamos porque nós estamos vendo primeiro Colossenses e não Efésios, porque Colossenses fala do mistério de Deus, Cristo. E nós sabemos que os 4 livros que compõem o coração dos escritos de Paulo, que são os livros que compõem o coração dos escritos de Paulo, são Gálatas, Colossenses, Efésios e Filipenses. Nós invertemos um pouco a ordem com relação à ordem da Bíblia. E o livro de Efésios, no capítulo 3, fala que o mistério de Cristo é a igreja. E em Colossenses, no capítulo 2, fala que o mistério de Deus é Cristo. Por esse motivo eu troquei a ordem. Por quê? Porque primeiro é Deus, em segundo lugar Cristo. Então, Colossenses trata-se do mistério de Deus, que é Cristo. E em Efésios nós vamos ver o mistério de Cristo, é a igreja. 今天早上我们也说到关于歌罗西的打开经营的时候，我们非常喜乐，弟兄们非常的享受。 Hoje de manhã falamos de uma forma genérica sobre o livro de Colossenses e os irmãos tiveram grande alegria. 那么对这个弟兄们每一次你们到这里来，你们给我因为教会什么的时候，你们一次改变。 De fato, nós vemos a cada vez que os irmãos vêm para cá, por causa da vida da igreja que você vive, nós vemos mudança, nós vemos transformação em vocês. Por exemplo, hoje à noite. Nós vimos os irmãos aqui, enquanto nós cantamos, tinham vários jovens ali juntos cantando. Mas alguns jovens vieram aqui pular de uma maneira um pouco selvagem. Talvez seja porque são pessoas ainda vêm não tão frequentemente.
我也想到可能我们有机会带领他们，使他们生命更长进。 Mas isso também nos dá a oportunidade de nós aperfeiçoarmos. 到了后来看见这样的人没有了， Mas agora, dessa vez, eu estou vendo que não tem mais esse tipo de situação. 一切都正常了，呃就是在跳，就是。 Hoje agora à noite, eu vi tudo normal. Os irmãos cantando, exercendo o espírito, pulando, tudo numa situação normal. 我相信这几位青年们，他们慢慢的生命慢慢的加多了，情形慢慢的会改变，不必须要我再用口头来说，你们应该怎么做这么做。 Isso é evidência de que mesmo aqueles jovens que no passado eu tive que apontar esse tipo de problemas, hoje eles já foram aperfeiçoados. 感谢赞美主， Graças ao 我 Senhor. 们真非常的喜乐。 Eu estou muito alegre. 我们在教会生活的里，在聚会生活的里面，无论如何，你有王的生命带进来，到有一天，你很快的，你的王生命，你被众弟兄的看见在灵里面，已经消灭了。 Pelo fato de nós vivemos a vida da igreja normal, mesmo quando ainda vivemos e expressamos a nossa vida da alma em reuniões, pouco a pouco nós somos ajudados e transformados. 那么，保罗写给哥罗西的教会，当然了，开头的时候，他说到第一章第一节说到，他保罗和弟兄提摩太写信给哥罗西教会， Paulo 送圣礼。 escreveu essa epístola aos Colossenses, começando assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. 写信给哥林多的众教会，就在基督耶稣里面有忠心的弟兄。 Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. 安慰平安众生，我们主耶稣基督归于你们。 Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. 接着我说的有几位青年们，到上来的时候，跟着弟兄们跳，好像特别的跳得厉害，慢慢的，还是跳到生命里面去了。 Como eu expliquei há pouco, que mesmo esses jovens no passado tiveram algumas situações não tão normais, mas graças ao Senhor, pouco a pouco entraram na normalidade. 感谢主。所以我们在教会生活的里面，我们无论如何，我们都生命慢慢的会长进的。 Aqueles que vivem a vida da igreja, de uma forma ou de outra, a nossa vida vai crescendo. 那么这里说到第一章头一节里面说到，奉神的旨意，说耶稣基督使徒的保罗和兄弟提摩太写信给哥罗西的众圣徒，在基督里面有忠心的弟兄们，愿安慰平安从我们主耶稣基督归于你们。 Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. 这里保罗的亲爱的地方，他的像本爱的地方，他说众圣徒在基督里有忠心的弟兄们。 Ele diz que escreveu essa carta aos santos e fiéis irmãos em Cristo. 所以我所看见所觉得的，我们是的，慢慢的，我们在灵里面生活的时候，慢慢的，我们教会生活的是我们慢慢的为忠心的，成为忠心的弟兄。 O que eu disse há pouco, se nós vivemos a vida normal da igreja, pouco a pouco nós nos tornaremos esses santos e fiéis irmãos em Cristo. 感谢主， Graças ao Senhor. 教会生活真可爱啊！ A vida da igreja é tão amável. 哈利路亚！ Aleluia! 我们都创造这样的教会的生活。 Todos nós tivemos
desfrutamos desse sabor da vida da igreja. 这个教会生活就是我们哥罗西书，我们不是加拉太书所够的啊。 Essa vida da igreja é o que nós vimos no livro de Gálatas. 是的，我们传福音的时候，我们知道神的应许给我们，他把那么重要的产业，他也赐给我们。 Quando nós pregamos o evangelho, nós devemos ter em mente de que Deus, ele preparou uma herança tão maravilhosa para nós. 但是你现在不能。 Só que agora ainda não podemos receber essa herança. Por quê? 你有的时候，意思说我们得救没得， Porque 得救的时候， enquanto somos menores de idade, isto é, ainda pouco tempo de conversão, 所以我们一切都不懂， ainda só 小孩子一样， éramos ignorantes de tudo, como crianças. 所以跟萝卜一样的。 Então não há diferença com escravos da casa. 在这教会这里说到，加拉太书的第4章里面，有教会生活里面2班人来帮助他们。 Mas no capítulo 4 de Gálatas nos fala de 2 tipos de pessoas que nós temos na vida da igreja para nos ajudar. 他们这边人都拿到那么讲的那么大的产业，但是现在说小孩子的时候跟萝卜一样的。 Embora nós somos herdeiros de tão grande herança, enquanto criança nós ainda somos como escravos. 但是他们是人小孩子，慢慢的会长大。为什么呢？有一班管家的责任的人专门管理他的饮食睡觉的衣服都人的事情，也关心他们。 Embora criança, nós temos esperança de crescer porque nós temos na igreja tutores e curadores que cuidam de nós, da nossa alimentação, se estamos bem vestidos, etc. 那么另外一班人呢，他们来抚养他们。 Esses são, né? Nós temos também outra categoria de pessoas que nos apacentam. 人家就是讲把圣经里面的真理可以教导。 Nós temos mestres que nos ensinam com relação às verdades da Bíblia. 在教会里面，教会生活里面，那么生命慢慢长大了。 E assim faz com que essa criança cresça gradualmente na igreja. 感谢咱们主。 Graças ao Senhor. 所以多罗西也是同样的光景。 No livro de Colossenses fala da mesma coisa. 我们只要常常接着长老，这是他们的带领，我们跟随他们的，跟随他们的帮助，爱我们的爱心，像我们使我们生命慢慢的长大。 Nas igrejas nós temos anciãos, temos presbíteros, temos diáconos que cuidam de nós. E se nós estivermos sempre debaixo desse cuidado, nós vamos crescer como uma criança até chegar à maturidade. 所以他们愿意最至少把3样的事情要做到我们的教会生活的里面。 E eles desejam trabalhar em nós, principalmente em 3 itens na vida da igreja, 最近我们导读的圣经节， que estão nos versículos que nós lemos, 第 oramos. 4节就听到，听见我在耶稣基督的里面的信心。 Versículo 4 fala: Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus 并向众圣徒的爱心， e do amor que tendes para com todos os santos. 爱心，就是已经听见，你们在基督里面的信心。 Primeiramente, a vossa fé em Cristo Jesus, o amor que tendes para com os santos, mas ainda por causa da esperança que vos está preservado nos céus. 所以我们教会生活的里面，是帮助我们的人，像保罗他们帮助我们的人，和甚至其他的帮助的人，那么来帮助最终的目的带领我们到什么呢？教会生活必须在信爱。 Então esses que nos ajudam na vida da igreja, incluindo o próprio Paulo, nos ajudam em quê? Nos ajudam na fé, no amor e na esperança.
感谢赞美主。 Graças ao Senhor. 所以我们教会生活的里面，我们觉得心爱望，那么慢慢的那么长大。 E nós, por meio da vida da igreja, tanto a fé, como o amor, como a esperança, crescem em nós. 那么我们知道，信心爱望，信心是向着神的。 Nós sabemos que a fé é para com Deus. 你不要以为信心什么，信心是神自己， A fé é o próprio Deus. 就记得自己。 A fé é o próprio Cristo. 信心不是你自己信心哦，我要有信心。 A fé não é algo que você fala, eu quero acreditar. 你只要在教会生活的里面， Não, se você permanecer vivendo a vida da 自然 igreja, 的，你有个东西叫信心。 muito espontaneamente, alguma coisa chamada fé cresce em você. 那么有了信心以后，在教会生活里面的，我们就被相爱。 E havendo fé para com Cristo, para com Deus, o amor também aumenta para com todos os santos. 那么你爱心也长大了， E o amor, quando 那么是 cresce, 什么呢？我们讲天上有个盼望。 você também aumenta a esperança para com a esperança que está preservada nos céus 所 para 以我 nós. 想，这三件事非常重要的。 Por isso eu acho que esses 3 itens são importantíssimos. 但是 Paulo 提摩太， Em- 他写信给忠心的弟兄们。 E o irmão Timóteo, eles escrevem para os irmãos que são fiéis. 那么怎么知道他忠心呢？ Como sabemos que se os irmãos são fiéis? 因为他们在教会生活里面实行三件事。 Nós sabemos quando eles praticam esses 3 itens da vida da igreja. 所以说， Isto é, 第三节说， Versículo 我们感谢神，在我们基督耶稣里面常常为你们祷告。 damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. 因听见你们在基督耶稣里面有信心。 Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. 那么第二节呢，就说有了信心的话呢，像众生都好望的有爱心产生的。 Havendo fé, sem dúvida alguma, gera o amor para com todos os santos. 那么我们的教会生活里做什么呢？就是盼望从天上有个盼望。 E nós, na vida da igreja, temos uma esperança. Essa esperança nos está preservada nos céus. 感谢主。 Graças ao Senhor. 在我们加拉太书里，我们也知道， Pelo livro de Gálatas, 是 soubemos. 的，我们都会描写关于保罗所写的四本的形状的书的时候，说到4方面的属性是相当重要的。 Nós falamos de 4 livros que compõem que consideramos o coração do escrito de Paulo. 那么这本说到加拉太书， E falamos então sobre Gálatas. 那么我们做个比方，就是一个飞机里面一个窗，座窗一样的。 Nós usamos como ilustração o livro de Gálatas como a cabine de passageiros de um avião. 在座窗里面，能够我们所看见的，能够看见神的神把他的做到座窗里，把生命长大做到我们的里面。 Nessa cabine nós vimos que Deus então ele está trabalhando a sua vida e natureza para dentro 就 de 是 nós. 我们座窗里面，我们神给我们的心里面，把它用我们的生命在这里面长大。 Deus então nos colocou na cabine de passageiro desse avião para que a nossa vida cresça. 那么同样是的，这里所说的，我为你们感谢主耶稣基督的信心，常常为你们祷告。祷告什么呢？在基督耶稣里面的信心。 Por isso ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Oramos pelo quê?
desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. 第二句什么呢？ E em seguida ele fala: 听见并下着众生都有爱心。 e do amor que tendes para com todos os santos. 那么第三句呢， E em terceiro lugar, 就还有那站在天上的盼望。 por causa da esperança que vos está preservada nos céus. 神把我放在教会生活的里面。 Deus nos colocou na vida da igreja. 虽然我们开始像加拉太所说的像孩童一样的， Embora tenhamos começado a vida da igreja como crianças, 但是他总是把 como é dito em 三件 Gálatas, 事情要做到我们所有每一个信徒的里面。 mas por meio da vida da igreja, esses 3 itens estão sendo trabalhados, né, em nós. 这就平常的时候我们常常说的，这就说信心、爱心和爱心与那个什么盼望。 Então são esses 3 itens essenciais da vida da igreja, da vida cristã: fé, o amor e a esperança. 那么这里说，想到基督里下面信心， A fé é para com Cristo Jesus. 你不要以为是想着自己有信心， Não pensa que a fé é alguma coisa que gerada por você mesmo. 或者想着基督有信心。 Não, a fé é em Cristo Jesus. 有的人说，我相信什么什么。 Alguns falam: eu também acredito em Deus. 信心从哪里生产生？ Então, de onde é que se gera a fé? 基督里的产生。 Gera em Cristo Jesus. 当你们在灵里面的时候， Quando você estiver no Espírito, 在基督的灵里面的时候， quando estiver no Espírito em Cristo, 这个东西就产生了， alguma coisa é gerada dentro de nós. 就像着神，有个信心， Então, nós gera fé em Cristo Jesus. 相信这个信心。那么我们这边呢，在教会生活的里面呢，我们所用的有什么呢？ E nós, na vida da igreja, 整个教会生活我们有爱心 na nossa vida da igreja, deve ser uma vida de amor. 为什么呢？ Por quê? 我们同有个盼望， Porque nós temos a mesma esperança. 所以教会生活里面脱不了这三样事情。 A vida da igreja não se afasta nunca desses 3 itens. 信心想着什么？想着谁？ A fé é para com quem? 想着基督， Para com Cristo Jesus, para com Deus. 爱心你想着谁？ E o amor é para quem? 想着我们众信徒 É para com todos os santos. 可爱的信徒我们爱他，不可爱的信徒我们爱他。 Nós não escolhemos santos para amar. Não amamos somente os amáveis, mas todos os santos. 欢迎你的爱心领到他怀，他就是的人的爱心，抵抗你的爱心，走你的仇敌。但你呢？教会生活我是爱他。 Nosso amor na vida da igreja é para com todos os santos, mesmo aqueles que acabam sendo aqueles que se opõem a você, acabam sendo teus inimigos, mas você ainda, o amor aqui é para com todos os santos. 这就主耶稣在诗经里面，在圣经里面所给我们的看见。 Esse é o próprio modelo que o Senhor Jesus nos deixou. 我们的爱心也在增大，有信心，有爱心，有盼望。 Esse amor tem que se ampliar. Na vida da igreja nós devemos cultivar a fé, o amor e a esperança. 信心是我们进到教会生活的时候， Quando nós acabamos de se introduzir na vida da igreja, desenvolvemos primeiramente a fé. 虽然我想着现在像孩童一样的，孩童好像是一样的， Embora ainda seja como uma criança, sou muito ainda infantil. 但是教会生活里面呢，有被长老们、执事们有的带领侍奉的弟兄们带领我们。 Mas na vida da igreja nós temos presbíteros, nós temos diáconos, nós temos irmãos que nos servem, 带领我们 cuidam de nós 聚会， e nos ajudam em todos os tipos de reuniões, nos ajudam como ler a Bíblia,
nos ajudam como conhecer as verdades. 这些在买。 Graças ao Senhor. 所以这一切都是我们凭着我们的信心， Então 都已经赐给我们了。 Tudo isso o Senhor está nos dando no item da fé. 是吧？但你有了这个信心啊，我们又产生一个东西，叫爱心 Havendo fé, 嗯 produz em nós o amor. 我们早上我们也说过了， De manhã também falamos. 当我们呼喊主名的时候， Quando nós invocamos o nome do Senhor, 那么我们就在灵里面， Nós 生命灵里面。 nós estamos no Espírito. 那么这个灵什么灵呢？ E esse Espírito que habita em nós 当然我们不会是个人的灵，是生命的灵。 é o próprio Espírito da vida, 所以基督的灵 que é o próprio Espírito de Cristo, 就神的灵。 que é o Espírito de Deus. 那么神的灵彰显什么呢？ E o amor, e o Espírito de Deus manifesta o quê? 你怎么能是这是神的灵呢？ Como você reconhece que é o Espírito de Deus? 你就碰到一样事情， 就爱。 É que no amor de Deus você toca numa coisa que é o amor, porque Deus é amor. 这就是。 Graças ao Senhor. 所以旁时呢，慢慢的你爱心长大了，去爱别人了。 E é muito imperceptivelmente nós, quando crescemos na fé, cresce também o amor em nós. Nós passamos a amar as pessoas. 你这样去爱别人， Você começa a amar mais as pessoas. Graças ao Senhor. 为是什么呢？ Tudo isso é para quê? 天生个盼望。 Por causa da esperança que nós temos nos céus. 达到某一个程度， Quando a nossa vida atingir a maturidade, 我们主允许我们 Deus 将来的世界是叫我们来管理的。 Deus nos prometeu de entregar o mundo que há de vir para o nosso governo. 所以，亲爱的弟兄们， Por isso, 我们 amados 教会 irmãos, 生活里面有三样事情我们必须实行 na 的， vida da igreja nós temos praticado esses 3 itens. 而且你虽然你就不记得，你好像我不记得这事情，你现在教会生活里面，你一定这三件事在你身上慢慢的加做的。 Mesmo que você diga, mas eu não me preocupei em praticar esses 3 itens da vida da igreja, mas se você viver normalmente a vida da igreja, esses 3 itens vão crescendo em você. 为什么呢？ Por quê? 像我们前面第三节里面所说的， É como diz no versículo 3. 我们如果在基督耶稣基督里面的，我们是爱心的忠心的弟兄。 Versículo 2. Então, se nós tivermos em Cristo, nós seremos fiéis irmãos em Cristo. 因为哥林多的哥罗西的教会里面的信徒， Porque os santos da igreja em Colossos, 他们对基督都有忠心的人 eles eram fiéis para com Cristo. 为着基督什么都可以不说，我只要我对基督有吩咐，我们忠心向着基督的。 Eles estão sempre prontos para atender a palavra de Cristo. São fiéis, eram fiéis a Cristo. 但是为什么感谢他们这样呢？因为他们接受主的时候那么要到教会生活的里面过的有3件的事情。 Por que Paulo então dá graças a Deus por eles? Porque eles, desde que começaram a viver a vida da igreja, esses 3 itens têm aumentado neles. 这3件事情好像是保罗在这里祷告的，我常常为你们祷告。 Damos sempre graças a Deus. É uma oração que Paulo faz. 因听见你们在基督耶稣里的信心， Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus 并向众信徒的爱心， e do amor que tendes para com todos os santos, 是神给你们存在天上的盼望。 por causa da esperança que vos está preservada nos céus. 是的，加拉太书说第4章说，我们虽然和将来的盼望，神把产业给我们。 Gálatas 4 nos mostra que a herança que Deus quer nos dar é herdar o mundo que há de vir. 在你年幼的时候， No entanto, quando somos ainda infantis, menor de idade, 不一样。 nós ainda somos como escravos. 那么，所以教会生活的里面，
有人来帮助你。 Assim, nós precisamos de ajuda de pessoas na vida da igreja. 有的人关心你的生活方面， Há pessoas que se preocupam com o seu viver diário, 你做什么事呀？做什么事？ se preocupam 穿什么人什么？ com 穿什么？ sua alimentação, sua vestimenta, com seu bem-estar. 这就是说要管家的这份人。 Esses são como os mordomos que cuidam de 甚至 nós. 你的事业，他也非常的 Ele também 关心 se preocupa, eles também se preocupam com a sua profissão. 给你最好的盼望，给你最好的事业。 Eles desejam que você tenha também uma boa profissão. 所以就我们在教会里面有一般人这样的为着我们做。 Na igreja temos esse grupo de pessoas que 所以 cuidam. 虽然我们得救的时候像孩童一样的， Ainda que quando recém-convertidos éramos como crianças. 那么我们得救有福音传给我们，福音的真理来告诉我们，将来的产业是不叫天使们管理，是叫我们人来管理。 Pois no livro de Hebreus capítulo 2, versículo 5 a 8, nos mostra que o mundo que há de vir, Deus não quer sujeitar mais aos anjos, mas ao homem. 所以在教会生活里面，他们一直用这样的话语，对，让这个好像话来激励我们。 Por isso que na vida da igreja nós temos irmãos que sempre nos encorajam com essas palavras. 哎，所以教会我们在教会生活里面，我们生命也在长大。 E na vida da igreja a vida da igreja nos proporciona o crescimento de 你在 vida. 教会生活里面跟弟兄们一同向前去，你不能我得救以后我就好了，算数了，可以了。 Você tem que acompanhar os irmãos no crescimento na vida da igreja. Você não pode, depois de convertido, e parar no tempo. 所以我们教会生活里面就彼此相爱。 Por isso, a vida da igreja tem o amor fraternal, o amor de uns para com os outros. 你需要什么？ O que você precisa? 你缺少什么？ Que lhe falta? 比方说，有 Por 的人 exemplo, alguns. 你们的底下里面好的去读， Tem alguns que não leem direito o alimento diário. 你里面有个东西叫爱心。 Dentro de você tem algo chamado o amor. 来，弟兄来，我们一起来读。 Você ajuda esse irmão. Irmão, vamos ler junto o alimento diário. Eu vim aqui para ajudar você a ler. 所以慢慢的，我们生命当中长大了。 E assim nós somos ajudados a crescer. 所以感谢主。 Graças a Deus. 所以我们教会生活里面，我们是要这样，是要这样子。 Na vida da igreja precisamos 管家的这份的人， desses mordomos que cuidam de nós. 还有教师， Também dos 我是 mestres, dos pastores. 是我们时间慢慢的，生命慢慢的教会生活长大。 Assim, na vida da igreja, com o passar do tempo, crescemos. 到的时候， No tempo, chegando no tempo determinado. 时间到了， O tempo é chegado. 哎们，我们就说啊，把你像是世界，我们巴西人，我们说我们我们的父亲或者母亲他死了，但是我们不能把他的遗产我们来用，因为我们还是年轻的时候。 Enquanto 那么这遗产怎么办呢？存放着，会有人保管。 Por exemplo, na legislação brasileira, quando morrem os pais e o herdeiro ainda de menor de idade, ele ainda não pode receber herança, alguém então guarda a sua herança. 你的生命是年龄长大了，到了合法年龄的时候啊， Somente 这可以把你父亲母亲的产业给你。 Somente quando esse menor de idade chegar na maioridade é que pode receber a herança. 所以，亲爱的弟兄， Amados irmãos, 我们教会生活做什么呢？ então o que fazemos na vida da igreja? Não se esqueçam, 信心， nós trabalhamos com a fé. 信心向着谁呀？ A fé é para com 向 quem? 着主。 A fé é em Cristo Jesus. 不要说我有信心，我能生活自己。 Não diga você, eu tenho fé para 我 fazer 们 isso. 信心向着注意向着神的， Não, a fé 向着基督的。 é para com Deus, fé em Cristo Jesus. 我接受了生活增长，
我们相信基督一定能看顾我们的。 Se nossa vida for normal, certamente Cristo cuida de nós. 那么我们在教会生活里面呢，是的，当享受别人的爱的时候，你的爱在你身上也慢慢的会长大的。 Na vida da igreja, quando nós desfrutamos do amor dos irmãos para conosco, esse amor em nós também cresce. 我们接着长老，教会里面产生的长老，这是这模样我们的人，还有给我们看清圣经、解释圣经的人。 Através dos presbíteros, dos diáconos, dos que são pastores na igreja, dos que são mestres na igreja, 那你生命就慢慢的长大。 a sua vida cresce. 所以我每个人不知道我理解生命长大到什么程度。 Nenhum de nós tem noção exata de quanto cresceu a nossa vida. 但到了一天，如果你好把你人够了， Mas quando vai chegar um dia em que você alcançará a maioridade, 那么你就可以达到你所定的产业。 você estará pronto para receber a sua herança. 所以，亲爱的弟兄姊妹， Amados irmãos, 实在说呢，我们所得到的就是这个产业。 é essa herança que nós estamos 这个产业不一定钱财， Essa herança não é dinheiro, 可能是一个教会生活的一个地位。 talvez você ganhe uma certa preeminência. 我们比如说圣经里曾经应许给我们，比方说希伯来书第5章第2章第5节到第8节。 Por exemplo, na Bíblia, nós temos o livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 5 a 8. 我想这些圣经一般人来说都能够背的，已经记得很牢了。 Eu acredito que vocês já sabem falar até de cor. 如果你也不清楚的人， Mas se houver alguém ainda não está claro com esse 这圣经 versículo, 在哪里啊？ Ué, onde está esse versículo? 那现在我告诉你， Eu vou te 圣经在 dizer. 哪里？ Onde está? 在哪里啊？ Onde está? 希伯来书 Hebreus. 看看啊，希伯来书 Vamos abrir 第2章 a Bíblia, 第5节。 Hebreus 2, versículos 5 a 8. 这是神的应许， Essa é a promessa de 这也 Deus, 是我们的盼望。 que a nossa esperança, 我们的凭着信心盼望， nossa esperança é baseada na fé, 将来有一天， que um dia 这样事情会临到我们。 isso ocorrerá. 这里说，将来的世界不仅叫天使们管理了， Não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, 是叫人管理的，是叫人管理。 mas ele sujeitará ao homem. 所以他神造人的时候，亚当被造出来，泥土造出来，他在人里面吹口气， Quando Deus criou Adão, quando Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. 这个人成就活的魂了。 E esse homem passou a ser uma alma 为 vivente. 什么呢？ Por quê? 有人的气在他里面，成为人的灵了。 Porque o sopro de Deus tornou-se o seu espírito humano. 感谢主。 Graças ao Senhor. 所以我们教会生活的好处什么呢？就这个弟兄姊妹们来的帮助，使我们的生命都受到的长大。 Assim, na vida da igreja, somos ajudados por essas pessoas e a nossa vida cresce. 你看，我最近看见我的几个青年孩子们，他们非常喜欢聚会。 Eu ultimamente vejo os meus jovens gostam muito de reuniões. 我早上问他，我们去吃中国菜好不好？ Às vezes eu chamo a minha família, vamos comer a comida chinesa? 这引力相当的大。 A tentação é grande para sair para comer. 这边请你们不， Mas muitas vezes meus familiares falam, não, tem reunião à noite. Então, porque eles são preocupados com o crescimento.
教会生活正常的带领的对的， Essa é a vida normal. 所以教会生活里面有这样的爱，为什么呢？彼此相爱。 Porque na vida da igreja nós temos esse amor de uns para com os outros. 把你的爱心 Através 别人的爱心 De reuniões, o teu amor é manifestado para com os 你 outros. 的爱心愿意什么呢？愿意对方面的生命比从前更长大。 O teu amor com relação antes vai crescendo, né? O amor para com os outros. 所以，亲爱的弟兄姊妹， Por isso, 这 irmãos, 些已经在福音的真理里面已经告诉我们。 pela palavra da verdade do Evangelho, 但是你有没有把这事情当做你的 nós 生？教会生活太重了。 ficamos sabendo disso, mas será que você tem procurado crescer nesses itens? 是什么？ Que é, 第一什么？ primeiro é o quê? 信心。 Fé. 第二什么？ Segundo,爱心。 amor. E 第三 terceiro, 什么？ esperança. 感谢主。 Graças ao 所以 Senhor. 盼望将来我提，将来的世界就我们来管理。 Eu espero que você possa participar do governo do mundo que há de vir. 所以我们这三件事情，我们总结在福音真理方面已经告诉我们了。 Esses três itens da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. 但是我们在教会生活里面，我们必须得实行下去。 Mas precisamos praticar isso na vida da igreja. 他说，包括我说两个年轻青人， Como eu digo, 我说哎， os jovens, 我们一起去吃中国菜好不好？他说不，我们还有聚会。 quando convidei a eles, vamos para o restaurante chinês. Eles falaram, não, tem reunião. 他把聚会看得比看吃中国菜还要重要。 Eles colocam a reunião na frente de um bom restaurante. 感谢主，所以 Graças ao 教会 Senhor. 这样带领他们， Então 使他 assim, 们进到那信心里面。 essa ajuda que eles receberam na igreja 在聚会里面 para 彼 buscar 此 crescimento 相 de 爱 fé. E na reunião nós praticamos o amor para com todos os santos. 到了最后， E por fim, 他灵也在长大。 e certamente ele vai crescer na sua vida espiritual. 盼望什么？ No fim, ele vai ter a esperança. Que esperança? A esperança é governar o mundo que há de vir. 所以感谢主。 Graças ao Senhor. 所以哥罗西书 Colossenses 告诉我们， nos fala: 我们无论如何，我们教会现在教会生活里面，我们每一个人都有这三件。 na vida da igreja atual, todos nós estamos desenvolvendo esses três 这 itens. 三件什么？ Que três itens? Quais são? 信心、 A fé, 爱心、 o amor 盼望。 e a esperança 信心是我一直想着神， A 想 fé 神的 em Cristo Jesus. A fé é para com Deus. 爱心， O amor 想着弟兄姊妹 é para com os irmãos, 啊， todos os santos. 盼望你， E a esperança 哎，将来主将来的世界叫我们来管理。 é governar o mundo que há de vir. 感谢主。 Graças ao 那 Senhor. 么，这个保罗这样的写给的哥罗西书，把这样的真理的话语，福音的真理，使他们真正知道主来的时候我竟怎么样的。 Isso tudo é pela palavra da verdade do evangelho que Paulo falou para eles. 啊，那么他在第7节里说了， Versículo 7. 正如你们从我亲爱的一同做仆人的以巴弗所学的。 Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso irmão conservo. 他为我们做了基督忠心的责任， E quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, 也把你们因灵所生的爱心来告诉我 o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. 们。所以哥罗西书这里所开头是很简单， Então, esse início do livro de Colossenses começa de uma forma muito simples, 非常的深奥。 mas muito profundo. 我们教会生活实行是
A prática da nossa vida da igreja é sobre esses 3 itens. 什么3件事？ Quais? 信心， A fé, 第什么？ segundo, 爱心。 o amor, terceiro, 信心向着谁？ esperança. A fé para quem? Para com quem? 啊，爱心向着谁？ O amor é para com quem? 盼望向着为什么 E a 呢？ esperança é qual razão? 因为将来的世界由我们去 O 管理。 mundo que há de vir está designado para nosso governo. 感谢主啊！ Graças ao Senhor. 我们过了是对我们来看神人真的季节圣境界，给我们实现到了很多的 Esses 信心和野心和盼望。 Graças a Deus pelo livro de Colossenses, apesar de tão poucos versículos, nós ganhamos tanto a fé, o amor e a esperança. 在教会生活的里面，这个信心，我们生命慢慢长 E 大。 na vida da igreja, por meio da fé, crescemos. 现在爱弟兄爱心， Por meio de amor para com todos os irmãos, graças ao 我们生 Senhor, 命在长大。 nossa vida também cresce. 最后呢， E por fim, 盼望我们到了八十时间， que nós vivemos aqui com a esperança de que quando chegar o tempo 有盼 predeterminado, 望与主耶稣 nós 一同来做王。 reinaremos juntamente com Cristo. 阿门。 Amém? 感谢主。 Graças ao Senhor. 各位弟兄，我想弟兄们应该能够很清楚看见， Acredito que os irmãos receberam isso com clareza. 好吧？ Tá bom? 但我们也盼望， Esperamos 我们借着圣经里面的话语， que através da palavra da Bíblia 来交通。 possamos ter comunhão entre nós agora. Tá bom? 我 Vamos. 们教会生活里面什么？ Na vida da igreja temos o quê? Temos, 第一什么？ primeiro, a fé. 信心向着谁？ A fé é para quem? 向着谁？ Para com Deus. 第二什么？ Em segundo lugar, 爱心。 o amor. 爱心向着谁？ O amor é para com quem? 向着存在人。 Todos os santos. 第三什么？ Terceiro lugar, 盼望。 esperança. 盼望主耶稣来的时候， Esperança quando da segunda vinda de 我 Cristo 们被提 nós seremos 到 arrebatados 下来的世界， para governar o mundo que há de vir. Aleluia! 好吧？你们 Vamos 望着这个信息 revisar. Vamos ficar de pé.